A colônia de Nosso Lar ainda é a mais conhecida, mas existem muitas outras colônias espirituais ao redor do mundo, inclusive muitas mais avançadas. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E como já vimos em outros vídeos, o planeta Terra é cercado de dimensões espirituais, cada uma numa frequência vibratória, numa densidade de matéria específica. Os planos mais próximos à crosta terrestre são os chamados umbrais. O umbral é imenso, também conhecido como plano astral inferior. Ele é dividido em pelo menos 3 grandes partes, ou 3 grandes dimensões. Temos o umbral mais denso, também conhecido como umbral grosso, trevas, abismo. O umbral médio, onde se reúnem espíritos em grandes conflitos emocionais, em grande desequilíbrio. E o chamado terceiro umbral, onde estão situadas as colônias mais conhecidas. Muitos livros da literatura mediúnica, como a colônia Nosso Lar, a Alvorada Nova, que ainda ficam nos limites do umbral, tanto é que elas precisam ser protegidas da invasão de seres ainda agressivos que por ali habitam. A nomenclatura colônia espiritual foi disseminada pelo Espiritismo, mas também podemos entender as colônias como cidades espirituais, comunidades espirituais, locais organizados onde os espíritos se reúnem para trabalhar, para estudar, para descansar, também tem o seu lazer, a sua diversão. As famílias espirituais se reúnem, se preparam para novas jornadas reencarnatórias. Espíritos muito evoluídos que já vivem em planos mentais, planos causais, como também já explicamos em outros vídeos, estes espíritos provavelmente nem precisam mais de cidades, de colônias, porque eles já vivem num meio tão sensível à ação do pensamento que eles criam a própria realidade a todo momento. São seres que se apresentam também na forma que desejarem, viajam pelo universo na velocidade do pensamento, não estão mais presos a planetas específicos. Esta ainda é uma realidade distante para espíritos como nós, que ainda vão, com certeza, habitar cidades espirituais. Mas, para além das colônias situadas nos limites do umbral, e muito antes de chegar os chamados planos mentais ou causais, existem cidades astrais deslumbrantes, belíssimas, que fariam muitas metrópoles da Terra parecerem pequenos povoados primitivos. E muitas dessas cidades espirituais não são conhecidas. Não temos muita literatura disponível descrevendo a sua rotina, a sua constituição e organização. Uma das primeiras a serem divulgadas aqui no plano físico foi a chamada Metrópole do Grande Coração, uma colônia espiritual que está ligada à atmosfera espiritual do Brasil e foi descrita pelo espírito Atanagildo neste livro, A Vida Além da Sepultura, do médium Hercílio Maes. O espírito Atanagildo, nos primeiros capítulos do livro, descreve a sua rotina da sua última encarnação. Ele viveu na capital paulista e era uma pessoa normal, apesar dele já ter tido várias encarnações no Oriente, na Grécia e na Índia. Ele vem se adaptando ao Brasil, porque traz uma missão junto com uma pleiade de espíritos que estão comprometidos com a tarefa de trazer conhecimentos da sabedoria oriental para o Brasil. Atanagildo faz parte desta equipe. Então, nesta última encarnação, ele já trazia esta grande ânsia por uma busca espiritual. Desde muito jovem, ele tinha muito aguçada essa curiosidade sobre as grandes questões filosóficas da vida. Então ele se vinculou a grupos espiritualistas, mas tinha o seu trabalho, estava noivo de uma jovem chamada Cidália, que era sua vizinha. Porém, por volta dos 28 anos,
Atanagildon, que era uma pessoa muito boa, fazia o bem sempre que tinha oportunidade, não tinha aquela ânsia de fazer caridade, fazia espontaneamente. E quase ali perto dos 30 anos, ele teve uma grave infecção renal, que o levou a desencarnar. E o livro, que aliás tem uma redação muito rica, muito detalhada, Atanagildon descreve como foram os seus últimos momentos no corpo físico. Ele chegou a ouvir o médico dizer que não havia mais nada a ser feito e sentia o seu corpo físico já não respondendo aos seus comandos. E apesar de todo o seu conhecimento espiritual, essa situação o deixou um pouco apreensivo, porque afinal de contas ele não conseguia se mover e ouvia o desespero dos familiares, sentia os seus pensamentos de forma muito mais aguçada. Mas ele procurou utilizar de toda a sua força mental para se acalmar e deixou rolar, deixou ver o que ia acontecer. E para sua surpresa, começaram a brotar na sua tela mental memórias, como se fosse um filme, memórias muito vívidas da sua última encarnação, ressaltando as coisas boas que foram vividas, os sentimentos bons que foram nutridos e também os sentimentos não tão bons que aconteceram ao longo do caminho. Atanagildon se perdeu naquela contemplação, se distraiu, achou aquilo muito diferente, muito curioso. E quando aquele filme acabou, ele ficou em expectativa, o que será que iria acontecer? Então ele descreve que aconteceu como se fosse um grande trovão dentro do seu próprio cérebro. E ele perdeu a consciência. Depois ele compreendeu que naquele momento estavam sendo desatados pelas equipes espirituais o último laço que o prendia ao corpo físico, na altura do cerebelo, na fossa posterior do nosso crânio. E aí Atanagildon só foi despertar na colônia metrópole do Grande Coração. Mas quando ele desperta na colônia, ele a princípio não entende. Ele ainda estava naquele período de perturbação logo após o desencarne, então quando ele desperta, a princípio ele achou que ele tinha sido transferido para um hospital moderníssimo e até luxuoso. Mas aí, quando ele viu, dentre as pessoas ao redor de seu leito, o seu avô, Crisóstomo, que já havia desencarnado há muitos anos, ali ele teve certeza que já não fazia mais parte do mundo dos encarnados e quis perguntar, quis até levantar, mas o próprio Crisóstomo, seu avô, lhe aplicou energias sedativas, o induzindo a um sono reparador, o que é muito comum também para recém-desencarnados. E assim que se recuperou, Atanagildon foi conhecer a metrópole do Grande Coração. E por que metrópole? Porque já nos anos 50 do século XX, quando o livro foi psicografado, esta cidade espiritual já contava com mais de 3 milhões de habitantes. Uma cidade espiritual localizada numa dimensão já fora da região umbralina, uma colônia, portanto, mais avançada do que aquelas localizadas nos limites dos umbrais. Mas a metrópole do Grande Coração também conta com postos avançados, estes sim localizados em pleno umbral, porque as caravanas de espíritos socorristas provenientes da metrópole para auxiliar os seres em dificuldade no plano astral inferior são diárias e constantes. Atanagildon nos dá uma descrição detalhada do paisagismo, do urbanismo da colônia, dizendo que lá nesta dimensão mais sutil, o meio astral é ainda mais plástico, suscetível à ação dos pensamentos. Então, diferentemente do que acontece aqui na Terra, por exemplo, uma matéria densa, letárgica, as construções aqui são feitas para durar bastante tempo. Na colônia não. Tudo lá é constantemente renovado. As construções, a arquitetura, de modo a renovar constantemente os estímulos, a alegria, ao contentamento dos seus habitantes. E a composição urbana básica da cidade é composta de 7 gigantes avenidas que se encontram numa praça central também de proporções enormes, onde há
uma grande praça, o templo central, mas se engana quem pensa que essas colônias são comunidades sem graça e tediosas. Pelo contrário, a descrição do espírito mostra uma comunidade vibrante, cheia de gente querendo estudar, trabalhar, viver experiências, encontrar pessoas, algo muito diferente do que a gente imagina, do que muitos imaginam que é o mundo espiritual. Outra coisa muito diferente do que é aqui na Terra, onde convivem no mesmo meio espíritos de graus diferentes de evolução, na colônia já encontramos uma maior uniformidade, seres que se reúnem por afinidade num grau já mais avançado de maturidade espiritual que se reflete nas relações sociais, na harmonia do meio. Meio onde a cultura é extremamente valorizada. Então na colônia existem salões de música espetaculares, grandes teatros, pavilhões de exposições com recursos que nós nem podemos sequer imaginar aqui na Terra. O templo central, além de local de orações coletivas, um caráter ecumênico, também é lá que eles recebem visitas de seres de dimensões superiores, que ali se materializam para as suas preleções, que são sempre acompanhadas de grandes espetáculos artísticos, músicas celestes, balés de seres alados e coisas incríveis que ele descreve no livro e que temos dificuldade de imaginar. O próprio Atanagildo afirma no livro: a verdade é que o mais vasto repertório de palavras humanas ainda é insuficiente para vos transmitir a realidade daquilo que me absorve o espírito, diante da maravilhosa visão da metrópole do Grande Coração, onde comprovo que as mais belas histórias de fadas não passam de relatos de imaginação paupérrima. Interessante também, ele conta um pouco da história da colônia. Ela não começou já gigante. Inclusive, no início, era chamada de Pequeno Coração. E graças aos esforços, ao sacrifício dos seus primeiros moradores, interessados em prestar serviço aos sofredores do mundo espiritual, aos poucos a colônia foi crescendo, até que recebeu a visita de seres de dimensões superiores que incorporaram a colônia à rede de serviços vinculada à evolução espiritual do Brasil, que por sua vez se vincula à direção espiritual da América do Sul. Tudo no mundo espiritual segue uma hierarquia. E após receber esta visita e ser incorporada a esta rede de serviços do bem e da luz do plano espiritual, a metrópole, que ainda não era metrópole, estava em franco crescimento, recebeu também a visita de criaturas muito avançadas, conhecidas como seres do pensamento disciplinado, que através de processos mentais atuaram sobre a torre central do templo da cidade, fazendo com que ela se ligasse diretamente à esfera mais sutil do planeta Terra, o reino onde os espíritos que dirigem a evolução do planeta habitam, de forma que a colônia estava então ligada a esta esfera resplandecente, podendo aurir as inspirações que de lá fluem constantemente. E como dissemos, nas colônias, os espíritos também tendem a se agrupar por afinidade. E Atanagildo explica qual é o perfil central dos espíritos que se afinizam com a metrópole do Grande Coração. E é justamente a característica de um grande universalismo. Os espíritos que lá habitam já são criaturas completamente desapegadas de qualquer tipo de sectarismo, de qualquer tipo de divisão de cunho religioso, partidário, cultural, nacionalista. São espíritos que já transcenderam, que já se enxergam como componentes de uma grande família humana e se unem, sim, pelo culto aos valores universais, do bem, do belo e da verdade. Então, o Espírito explica
que pessoas muito tradicionalistas, apegadas a tradições, costumes, rótulos transitórios, não se afinariam com a egrégora desta cidade espiritual. E ele afirma que o céu é dos humildes e mansos do coração, pois à medida que o espírito se eleva em sabedoria cósmica e bondade angélica, vai se tornando mais jovial, espontâneo e liberto de qualquer formalismos, tão comunicativo e alegre como as próprias crianças, com as quais o mestre comparou aqueles que querem adentrar o reino dos céus. E aí, ficou com vontade de conhecer essa colônia? Quem sabe, se nos esforçarmos desde já, quem sabe não podemos alcançar esta conquista de habitar uma comunidade tão avançada após a desencarnação. O mundo espiritual é surpreendente, está longe daquele paraíso ocioso pregado nas religiões tradicionais. Eu vou deixar na tela final justamente um vídeo que fala sobre as colônias espirituais e a diversão, que também existe lazer nas colônias espirituais. E outro vídeo que fala sobre um hospital para religiosos no mundo espiritual, um hospital que foi planejado para receber espíritos que se desviaram nos caminhos das religiões. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém que também nos ajuda muito. Confira se já se inscreveu aqui no canal. E até um próximo vídeo. Tchau!